Meus queridos, mas analisando bem, a nossa primeira Constituição foi no ano de 1824. O Brasil já passou por 7 constituições. A última Constituição foi elaborada no ano de 1988. Nessa Constituição está os nossos deveres e os nossos direitos em relação à sociedade. Não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de estudar ou ler a Constituição para saber, né, e se inteirar sobre os nossos deveres, os nossos direitos, exercer a cidadania. Mas aqui eu trago para vocês o artigo número 1 da nossa Constituição, em que ele nos diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aqui tem alguns incisos, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais de trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E aqui no parágrafo único, presta muita atenção nisso aqui que vou ler para vocês agora. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Aqui, como você viu, todo o poder emana do povo. Eu sei que algumas pessoas devem estar achando que isso é bom. Na verdade, se comparando ao período que nós tivemos lá na Idade Média, onde as pessoas não tinham poder, não existia democracia igual existe nos nossos dias, isso, no final dos tempos, na verdade, vai ser ruim. Porque a serva do Senhor diz lá no livro Grande Conflito que é o povo que vai clamar por um decreto dominical. Então, o pedido vai vir de quem? Do povo. Os políticos vão expor a situação e o povo vai clamar por um decreto dominical. E aqui no artigo 5º da nossa Constituição, também achei interessante compartilhar com vocês aqui. Tem muitos incisos, na verdade, mas eu selecionei aqui até o inciso 6, que é muito interessante, queridos, para a gente entender até como nós estamos aqui, por que nós estamos aqui realizando um culto nesta manhã. Isso é um direito nosso constitucional. Olha lá, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, ou seja, todos nós somos iguais, pelo menos isso está em lei, né? Na prática, a gente já não sabe se isso realmente se concretiza. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Eu quero ler alguns incisos para vocês aqui do artigo 5º também, que é muito interessante. Olha aqui, ó, o número 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Olha o 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Prestem muita atenção nisso aqui, tá? E olha só o inciso número 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, segundo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Queridos, então, um dos motivos de nós estarmos aqui hoje, temos uma liberdade de expressão, uma liberdade de consciência para estarmos adorando a Deus, é porque isso é um direito constitucional. Ninguém pode me forçar a ser católico, você não pode forçar a ninguém a ser adventista, todos nós temos a liberdade de expressão. E os cultos são protegidos pela nossa Constituição, pelas leis federais do nosso país. E o que isso tem a ver conosco, então? Antes de 1798, estou me referindo aqui, 1789, perdão, antes dessa data, desse ano, não existia isso. Não existia republicanismo, não existia democracia moderna no conceito que nós temos aqui hoje, não existia. Na verdade, os Estados Unidos se tornou independente do Império Britânico no ano de 1776. E antes da Revolução Americana, 1776, e antes da Revolução Francesa, em 1789, nós não tínhamos isso aqui que nós acabamos de ler para vocês. As pessoas elas não eram consideradas iguais perante as leis, não eram consideradas. Os estados
passaram a ser laicos após a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa. Nós não tínhamos isso aqui, queridos. Os irmãos lembram como que a Igreja Católica fazia na Idade Média? A Igreja era unida 100% ao Estado, e nós poderíamos dizer que em toda a Idade Média e um período extenso da Idade Moderna também, os estados eram estados teocráticos. O que é um estado teocrático? O estado teocrático é aquele estado que é um país que rege as suas leis em princípios de uma determinada religião. Um estado laico não. Depois da Revolução Francesa, depois também da Revolução ou da Independência dos Estados Unidos, o mundo mudou. A forma como nós estamos nos constituídos aqui hoje, politicamente falando, mudou. Hoje nós somos iguais, temos o culto hoje como direito assegurado, temos a liberdade de expressão. Queridos, por que eu estou falando isso aqui com vocês? Porque aparentemente, se cumprir aquilo que está escrito em Apocalipse 13, aparentemente é o quê, queridos? É impossível. Aparentemente. Por que eu digo isso? Pela forma que nós estamos nos organizados hoje, como politicamente falando. Nós estamos numa democracia, nós estamos numa república, a maioria avassaladora dos estados hoje são estados laicos, não regem segundo os princípios de uma determinada religião. E como que o papado vai voltar a ter aquele poder que ele tinha na Idade Média? Um poder opressor, um poder autoritário, ditatorial, em que forçava as pessoas a seguir os ditames, né, de acordo com aquilo que a igreja, os dogmas que a igreja romana ensinava na Idade Média. Como que isso vai acontecer, queridos? Nós sabemos que depois de 1789, com a Revolução Francesa, tivemos a separação total de igreja e Estado, para se transformar no que nós estamos hoje no Estado laico, Estado republicano democrático. Mas, queridos, muitas pessoas estão sendo enganadas em acreditar que a política de Roma mudou, de que o papado mudou, de que agora o Estado do Vaticano não tem as mesmas intenções que tinham na Idade Média. Tem muita gente sendo equivocada com esse pensamento. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns pensamentos de alguns papas, depois desse período de 1798, eles estavam no trono da Santa Sé depois de 1798, e eles afirmaram algumas questões interessantes aqui para nós hoje. O primeiro é o Papa Pio IX. Ele fez uma declaração interessante, queridos. Um dos principais erros de nossa época, ou seja, a época que nós estamos aqui, não é? Ele falou isso aqui há 150 anos atrás, mas é depois, né, da Revolução Francesa. Um dos principais erros de nossa época é a ideia de que a igreja deve ser separada do Estado e o Estado da igreja. Outro erro é a ideia de que todo homem é livre para adotar e professar a religião que, guiado pela luz da razão, considerar verdadeira. Queridos, por que nós estamos aqui hoje na Igreja Adventista? Eu, pelo menos, falo de mim. Eu estou aqui hoje, fazendo parte dessa igreja, porque através do uso da minha razão, eu entendi que essa igreja, ela prega todas as verdades que estão contidas na Palavra de Deus. Nenhum adventista foi na minha casa. Eu conheci a mensagem através da TV Novo Tempo. Eu analisei, observei e eu entendi. Essa igreja é a igreja verdadeira. Porque eu não entrava na minha cabeça, irmãos, que Deus é um só, a Bíblia é uma só e existe aí, segundo os últimos censos, 47 mil igrejas cristãs. Então isso não entrava na minha cabeça. Então o Papa Pio IX, ele está dizendo, isso é um erro grotesco da nossa sociedade. Acreditar que as pessoas devem ter liberdade de consciência para poder ser guiadas através do uso da razão para escolher uma determinada igreja. Outro Papa aqui também, ele também fez uma afirmação parecida, que é o Papa Gregório XVI. Olha o que ele disse aqui, queridos. Essa vergonhosa fonte de indiferentismo, o liberalismo e a democracia dá origem à absurda e errônea afirmação de que a liberdade de consciência, foi o que eu acabei de dizer para vocês aqui, precisa ser mantida para todos. Então essa encíclica foi mostrada aí pelo Papa no ano de 1832. Meus irmãos, analisando essas afirmações, nós entendemos que o papado não mudou. E o que foi essa ferida que o papado recebeu
no ano de 1798, que foi quando Napoleão Bonaparte enviou seu general Berthier lá na Capela Sistina para prender o Papa Pio VI. Irmãos, lembrem-se que a besta, ela não morreu. A Igreja Católica continuou atuando depois de 1798. O que aconteceu então? A Igreja Católica perdeu o poder político sobre as nações. Essa é a ferida mortal que a besta recebeu. Mas quando nós vamos aqui para Apocalipse 13, aqui no verso 3 e no verso 4, presta muita atenção, queridos. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Depois que essa chaga mortal é curada, ou seja, depois que o papado recebe de volta o poder civil, o que vai acontecer, meus irmãos? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Irmãos, é tão impressionante que as pessoas vão dizer assim, e adorarão a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então as pessoas, meus irmãos, vão ficar maravilhadas, vão ficar perplexas com a cura que vai haver da besta. O poder civil vai ser entregue de novo ao papado, e nós sabemos que quando houver uma união de novo entre igreja e Estado, o que vai acontecer, queridos? Com o remanescente, nós vamos ser perseguidos. Por quê? Assim como os, entre aspas, hereges da Idade Média foram perseguidos, eu e você que defendemos 100% a palavra de Deus seremos perseguidos. Mas como que isso vai acontecer, queridos? Como que esse poder vai ser devolvido de novo ao papado? Aqui em Apocalipse 13 aqui do verso 11 e o verso 12, aqui diz como que isso vai acontecer. E vi subir da terra outra besta. Ou seja, então não era a besta que sobe do mar, é uma outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então esse texto, meus irmãos, ele nos revela algo precioso. No tempo que nós estamos vivendo, num tempo de pluralismo, de democracia, liberdade de consciência, liberdade de expressão, sabe o que vai acontecer? Um outro poder que nós acreditamos ser os Estados Unidos, essa besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América, vai forçar os moradores de toda a terra a fazer o quê, queridos? Adorar a primeira besta. Parece difícil, né? Nós lemos ali a Constituição. Direitos constitucionais serão o quê? Removidos, retirados, suspensos. Porque para isso acontecer, as constituições brasileira, americana, da Argentina, da Itália, da França, terão que ser anuladas. De novo, os estados vão passar a ser o quê? Estados teocráticos. Só assim o papado vai conseguir impor os seus dogmas novamente. Meus irmãos, uma coisa interessante aqui. Nós sabemos então que os Estados Unidos vai levar o mundo inteiro a adorar o papado. No livro de Daniel, nós percebemos que as profecias, elas são verdades que são ampliadas de acordo com cada capítulo. Por exemplo, o capítulo 7 de Daniel é uma ampliação do capítulo 2, mas é a mesma profecia. Estão falando de 4 impérios da mesma forma. E o capítulo 8 e o capítulo 9 é uma ampliação do capítulo 7. Então nós vemos uma revelação progressiva das profecias. No livro do Apocalipse é a mesma coisa. Porque Apocalipse 13 nós vemos a união de 2 bestas. E quando ocorrer essa união das 2 bestas, a segunda besta, ela dá poder à primeira, e o que vai acontecer com os moradores da terra? Irão adorar. E quando nós vamos aqui para Apocalipse 17, esse texto aqui, queridos, é interessante. Porque Apocalipse 17 menciona-se uma mulher, uma prostituta, montada sobre uma besta. Ou seja, nós temos 2 poderes ali agora. A profecia é uma verdade que se amplia. O Apocalipse 17 vai dar revelações a mais que o Apocalipse 13 não deu. E essa besta, queridos, que ela carrega essa mulher, aqui em Apocalipse 17, verso 8, diz o seguinte: a besta que viste era e não é, e há de subir do abismo e caminha para a destruição. E os que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá.
Queridos, se nós fizermos um paralelo entre Apocalipse 17, verso 8, e Apocalipse 13, verso 3, o que está acontecendo ali? Quando o poder é restituído, a besta que sobe do mar, todas as pessoas irão adorar. Agora, não sei se você percebeu ali no texto de Apocalipse 17, verso 8. Quando essa besta que está carregando a mulher, ela subir do abismo, que ela dá poder à primeira besta, lá de Apocalipse 13, ou da mulher aqui em Apocalipse 17. Meus irmãos, o que significa a expressão subir do abismo? Vocês já pararam para pensar? O que significa isso? Porque essa besta ela vai subir do abismo e logo em seguida ela vai dar poder à primeira besta. Para a gente entender os acontecimentos finais, nós precisamos de entender o que significa subir do abismo. Todo mundo concorda comigo? E a Bíblia mesmo se interpreta. Não é nós que interpretamos a Bíblia de qualquer maneira. É a própria Bíblia que se interpreta. O que significa abismo na Bíblia? Olha aqui. Aqui em Apocalipse capítulo 20, no mesmo livro, só a gente jogar um pouquinho para frente e a gente vai entender uma coisa interessante sobre essa questão de abismo. Falando do milênio que vai ocorrer depois da volta de Jesus, João descreve: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por quanto tempo, queridos? 1000 anos. Então aqui João está falando do período do milênio. E o que vai acontecer nesse período do milênio? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, verso 1 a 3, disse para nós que o período do milênio, o que vai ocorrer no milênio aqui, queridos? Na Terra. A Terra vai ficar desolada. Desolada por quê? Porque Jesus vai voltar nas nuvens do céu, vai levar os salvos para o céu, e os ímpios vão morrer com a glória de Cristo, e Satanás e os demônios vão ficar aqui presos por 1000 anos. A Terra vai estar o quê, queridos? Em desolação, em desordem, uma bagunça, uma confusão, toda destruída. Toda não, né? Parcialmente falando, ela vai estar destruída. Por quê? Aqui em Jeremias capítulo 4, verso 23 até o verso 27, aqui nós conseguimos entender melhor ainda, queridos, essa expressão de abismo. Porque a serva do Senhor diz lá no livro O Grande Conflito, na página 658, que Jeremias, nesse texto aqui, ele estava vendo como que estaria a terra no momento do milênio. Então aqui o profeta disse o seguinte: observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Muita atenção nessa expressão aqui, ó, sem forma e vazia. Também os céus e não tinha sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda essa terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Então, queridos, o profeta Jeremias, fazendo uma alusão lá Apocalipse capítulo 20, do verso 1 a 3, ele disse que a terra estaria o quê? Desolada, destruída, estaria um caos, não haveria sociedade, não haveria mais ambiente, o meio ambiente estava destruído, e nesse período o que vai acontecer, queridos? Satanás vai ficar aqui 1000 anos. Vocês estão conseguindo entender? A Bíblia diz que a besta vai surgir do abismo e vai apoiar, né, a besta que sobe do mar. Essa expressão subir do abismo, então, nos dá a entender que abismo significa na Bíblia o que, queridos? Destruição, desolação, desgraça, bagunça. É isso que significa essa expressão. E o profeta Jeremias disse que viu a terra, nesse período que a Bíblia diz em Apocalipse 20, que a Bíblia diz que seria um período de um abismo muito grande. Ele disse que a terra estava o quê? Sem forma e vazia. Da onde o profeta Jeremias tirou essa expressão sem forma e vazia, queridos? Quando nós vamos aqui, em Gênesis capítulo 1, do verso 1 a 2, vocês vão começar a entender agora aqui o sentido da nossa mensagem. E aqui Moisés escreveu o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o que então, queridos, que significa a terra ser sem forma e vazia? É o mesmo que abismo. Ou seja, a expressão abismo na Bíblia significa sem forma e vazia e também significa o quê? Destruição, caos, desolação, uma bagunça, uma desordem. Só para corroborar isso aqui que nós estamos falando para vocês, aqui em Apocalipse capítulo 11, no verso 7, vocês lembram, aqui está falando das duas testemunhas, né? As duas testemunhas são quem? O Antigo e o Novo Testamento. E aqui disse que quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia, tiver dado o seu testemunho, o que vai ocorrer, queridos? A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Queridos, que besta é esta que sobe do abismo? Primeiro, essa besta aqui de Apocalipse 11 é quem? É a França. E aqui diz que a expressão subir do abismo foi um contexto onde nós estávamos em Revolução Francesa. Vocês lembram, meus irmãos, o que estava acontecendo lá na França, no contexto da Revolução Francesa? Estava um caos, uma desordem social. Só para vocês terem ideia, a França foi o único Estado nacional a decretar ser um país ateu, em uma Assembleia Nacional. Então, eles modificaram, meus irmãos, a semana de 10 dias, de 7 dias para 10 dias, dedicaram o 10º dia, sabe para quê? Orgias e blasfêmias. Mandaram fechar todas as igrejas cristãs, mandaram fechar as igrejas, as Bíblias foram queimadas em praça pública. Isso é a besta que sobe do abismo. Ou seja, a besta, a França, subir do abismo significa o quê? Desordem, desgraça, calamidades, uma bagunça na sociedade, meio ambiente destruído. Não sei se vocês conseguiram entender, mas essa expressão abismo na Bíblia significa tudo isso que eu mencionei para vocês. E por que eu tenho que estudar isso, queridos? Porque a besta, a segunda besta, de Apocalipse 13, ela, quando ela sobe do abismo, ela dá o poder à primeira besta, lá em Apocalipse 13. Meus irmãos, e o mundo hoje que nós estamos vivendo, está ou não parecido com o contexto da Revolução Francesa? Está uma bagunça na sociedade, meus irmãos? Está ou não está? O meio ambiente está ou não alterado? Está um caos, meio ambiente desordenado, tudo está mudando. Só para vocês terem uma ideia aqui, olha só, vou mostrar para vocês aqui algumas informações. Olha aqui, queridos, presta muita atenção. Veja se nós não estamos parecidos com o contexto da Revolução Francesa, ou até pior que a Revolução Francesa, ou pior que os de Sodoma e Gomorra e os antediluvianos. A CNN disse o seguinte, nessa reportagem aqui. 3 pais e um bebê. A batalha para incluir seus nomes na certidão de nascimento. Cada dia que passa, eles criam conceitos novos. Eu não sabia que existia essa palavra trisal. Alguém já tinha ouvido aqui falar? Trisal. Eu conhecia só a palavra casal. Então eles já inventaram um outro conceito, o conceito de trisal, para se referir a quem? A um casal aqui de 3 homens, queridos. Veja bem, observe só essa imagem. Como que vai crescer uma criança dessa, queridos? 3 homens casados, trisal. É isso o reflexo da nossa sociedade hoje. É isso que vocês acabaram de ver. Outra reportagem aqui. Conheça o trisal formado por 3 homens de Salvador. Essa é a frase célebre, queridos, da nossa geração. Essa geração é hipócrita, ridícula, que não entendeu nada do que é amor. O amor não tem limite. Aqui, ó, 3 homens. Trisal. Isso é para vocês verem como que nós estamos aqui na sociedade. Olha só essa outra reportagem aqui. Primeiro a ter união estável com 2 mulheres no Rio, fala sobre a relação. Então esse homem tem a união estável com 2 mulheres. E o povo acha bonito, queridos. O povo vê, observa. Não, está tudo ok, está tudo certo. Tem até um Cristo Redentor ali atrás. O que importa é ser feliz. O que importa é que a gente seja feliz. O que importa é que a gente ame. E é isso que você vê hoje. Outra reportagem aqui, queridos, de Mato Grosso. Homem casado com 2 mulheres diz ter dicas de relacionamento para todos. Queridos, um cara que casou com 2 mulheres,
Eu nem sabia que tinha como aprovar isso. Não sei se tem como, na verdade, eu nem estudei sobre o assunto, na verdade. O indivíduo é casado com 2 mulheres e diz que dá dicas de como que funciona bem o relacionamento dos 3. Essa é a sociedade hoje, queridos. Deus fez homem e mulher e o diabo criou essa desgraça de ideologia de gênero. Desculpa a expressão, queridos, às vezes a gente tem que ser um pouco mais forte mesmo nas nossas expressões, sabe para quê? Para impactar a igreja, para a igreja entender o tempo que nós estamos vivendo, queridos. E é isso aqui que você vê hoje. É o contexto da Revolução Francesa. A besta subindo do abismo na Revolução Francesa significa o caos, desordem na sociedade, meio ambiente ser destruído. E é isso aqui. E agora vamos para o meio ambiente. Quem acredita que o clima não está mudado? Os irmãos não acreditam nisso não, né? Irmãos, o clima está mudado. Como não está mudado? Vocês não estão acompanhando as reportagens? O clima mudou, queridos. Antes se falava de aquecimento global, agora nós estamos falando de mudanças climáticas. Olha só, olha essa reportagem aqui do G1. Os últimos 5 anos são os mais quentes da história, diz a Agência da ONU para o Clima. Os últimos 5 anos, queridos. Essa reportagem aqui agora foi de 2019. Foram os anos mais quentes da história. Aqui, ó, outra reportagem. O mundo está mais perto do que nunca do fim, indica relógio do apocalipse. Cientistas mencionam a Amazônia. Queridos, isso aqui foi cientistas que falaram. Engraçado que eram pessoas que talvez nunca leram a Bíblia, talvez nem conhecem. E fazendo uma representação do fim do mundo com o quê? Com o Apocalipse. Ou seja, parece que as pedras estão clamando. Essa outra reportagem aqui. Recordes de calor com até 47,9 graus sufocam o Canadá e noroeste dos Estados Unidos. Isso aconteceu agora, queridos, no ano de 2021. Outra reportagem da CNN. Incêndios na Austrália liberaram tanta fumaça quanto uma erupção vulcânica. Isso aconteceu agora, no final de 2019 e no início de 2020. Foram mais de 35 quilômetros de terras ali atingidas, né, com as queimadas lá na Austrália. Só para vocês terem uma ideia. Fortes chuvas na Alemanha. Entenda o que está acontecendo no país da Europa. Essa inundação aqui, queridos, que aconteceu agora em julho de 2021, foi uma inundação que aconteceu na Alemanha, na Bélgica e na Holanda. Ou seja, os países da Europa sendo afetados, por quê, queridos? Pelas mudanças climáticas. Olha o que diz na reportagem. Após tsunami de lama, 80 pessoas podem estar desaparecidas no Japão. Então as mudanças climáticas estão ocorrendo no mundo. As catástrofes estão acontecendo. E isso traz uma informação, ou pelo menos dá um direcionamento melhor para nós, para a gente entender o desenvolvimento da profecia de Apocalipse 13. A Índia registra temperaturas recorde devido à onda de calor intensa. E olha essa aqui, queridos, essa aqui também eu achei até interessante. Chega a ser até hilário, né? Com calor de 50 graus no Iraque, pessoas chegam a pôr bebê na geladeira. Aqui, queridos, aconteceu recentemente agora. Agora também, no ano de 2021, incêndios na Grécia. Parece cena de filme, mas é a vida real. A última vez que eu estava vendo aqui essa reportagem, já fazia 12 dias que tinham incêndios na Grécia. Várias ilhas da Grécia foram atingidas, destruídas ali pelo fogo, pelos incêndios. Então as coisas estão acontecendo, o mundo está mudando, as mudanças climáticas estão ocorrendo, está trazendo uma mudança brusca no mundo. E olha aqui essa informação, isso aqui aconteceu dia 28 agora, queridos, anteontem, só para vocês terem uma ideia. Algo que era difícil de ocorrer aqui no Brasil, Rondônia. Tornado foi responsável por estragos durante chuva em Porto Velho, diz aqui a reportagem. Para você ter ideia aqui também, nos Estados Unidos, como diz o site da BBC News, Estados Unidos correm risco de mega seca inédita em quanto tempo, queridos? 1000 anos. Ou seja, nós estamos falando lá do período, antes dos Estados Unidos ser Estados Unidos, lá do período colonial, quando tinha índios lá vivendo ainda. 1000 anos. Uma mega seca inédita em 1000 anos não acontecia. Número de desastres naturais causados pelas mudanças climáticas aumenta 5 vezes em 50 anos. E no restante da reportagem aqui diz assim: esses desastres naturais mataram mais de 2 milhões de pessoas
a maioria em países em desenvolvimento. E aqui, queridos, eu não sei quantos de vocês ficaram sabendo aqui. Agora, no mês de agosto, 2 meses atrás, a ONU reuniu ali diversos cientistas, mais de 250 cientistas do mundo inteiro, para apresentar o relatório, queridos, de como que está o mundo, as mudanças climáticas. E olha o que diz a reportagem aqui da CNN. O mundo está à beira da catástrofe climática. Alerta o líder da ONU. Eles já estão prevendo, queridos, nós não sabemos se vai ter vida aqui nesse planeta daqui 10 anos, 15 anos. Porque o aquecimento global está aí, o efeito estufa está aí. E para resolver todos esses problemas, o problema na sociedade, que está desordenada, e os problemas ambientais das mudanças climáticas, que estão desordenados. Sabe quem que vai resolver esse problema, queridos? O Papa Francisco. Ou pelo menos ele está dando direcionamento, né? Para que os problemas sejam resolvidos. Meus irmãos, o Papa Francisco, no ano de 2015, ele lançou a encíclica Laudato Si. Essa encíclica é uma encíclica ecológica, falando sobre a natureza, sobre as famílias, sobre o meio ambiente, sobre os marginalizados. O Papa Francisco, queridos, depois que ele lançou essa encíclica em 2015, o mundo está sendo revolucionado pelas teorias do Pontífice Romano. Só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Eu vou mostrar algumas reportagens para vocês aqui, ó. Isso aqui não é algo que nós estamos tirando da nossa cabeça, queridos. Não é algo que está sendo inventado aqui, tirando da cabeça de alguém. Veja aqui, prefeito de Nova York, e disse o seguinte: o Papa é a voz moral forte no mundo. Isso aqui ele disse depois de ver o Papa discursando lá no Congresso norte-americano no ano de 2015. Pela primeira vez na história, um Papa foi lá. Isso aqui aconteceu também, queridos, no ano de 2015. Prefeitos brasileiros vão a encontro sobre desenvolvimento no Vaticano. Foram 60 prefeitos das 60 maiores cidades do mundo participaram desse desenvolvimento no Vaticano, esse encontro que teve lá sobre desenvolvimento. Falaram sobre meio ambiente, falaram sobre como salvar o planeta, porque é isso que diz a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Como cuidar da nossa casa comum? Como que nós vamos salvar o planeta? E aqui, para vocês terem ideia, tinha até o prefeito da cidade de Belo Horizonte na época, o Márcio Lacerda, foi lá. Fernando Haddad, era prefeito de São Paulo, foi lá também. Só para vocês terem uma ideia. A ideia está pegando. E olha aqui uma outra reportagem. Kerry. Esse homem aqui, queridos, presta muita atenção nessa imagem aqui que vocês estão vendo. Esse homem aqui é o secretário de Estado. Na verdade, ele é ex-secretário de Estado lá dos Estados Unidos. E ele foi nomeado pelo atual presidente Joe Biden para cuidar das questões do meio ambiente no governo de Joe Biden, lá nos Estados Unidos. E para isso, queridos, Joe Biden enviou o John Kerry lá no Vaticano. E olha só o que disse a reportagem, queridos. Crise climática. A voz do Papa é mais importante do que nunca. Por quê, queridos? Porque ele lançou a encíclica Laudato Si no ano de 2015, falando dos problemas das mudanças climáticas. Por isso que a voz do Papa é a voz mais importante no mundo. Você sabe, né? O Vaticano, de 3 em 3 anos, depois do pontificado de João Paulo II, de 3 em 3 anos eles fazem encontros de famílias lá no Vaticano. Para falar sobre as famílias, como restituir a sociedade, o casamento, filhos. O papado tem essa preocupação também com a sociedade, com as famílias. E agora, queridos, também há uma preocupação com o quê? Com o meio ambiente. Com o meio ambiente, queridos. Prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora. Assim como a reforma de saúde é um braço direito da nossa mensagem, da mensagem adventista, da terceira mensagem angélica, sabe qual que vai ser o braço direito do papado? Para ele conseguir incutir na mente das pessoas de que ele deve voltar ao poder político global? O meio ambiente. O meio ambiente, queridos. O papado vai usar isso, o meio ambiente, porque quem vai ser louco de não apoiar? Quem vai ser louco, queridos? Porque o que o Papa está lutando é algo bom, seja sincero, é ou não é bom? Salvar o planeta, salvar o meio ambiente. Queridos, Satanás
não vai aparecer para nós com um chifre, tridente e rabo, todo vermelho lá, como é pintado aí em algumas figuras. Se não vai enganar alguém, queridos? Senão não vai enganar ninguém. Satanás vai ser adorado, queridos. Ele tentou ser adorado no céu, não conseguiu. Ele vai ser adorado aqui na terra, sabe como? Através do poder romano papal. E o que o Papa está lutando é algo bom. As mudanças climáticas, nós precisamos salvar o planeta, as famílias. Olha essa reportagem. Como diz o G1, encíclica verde do Papa chega em momento chave para o planeta. Por que, queridos, que chega em momento chave? Vocês viram aí as reportagens. O mundo está em um caos, uma catástrofe global ambiental. O diabo está empurrando o mundo para uma catástrofe. E a única solução, queridos, vocês estão entendendo agora qual a expressão lá de Apocalipse 17, que é a besta subindo do abismo? O que significa abismo? Quem lembra? Abismo significa o quê? Sociedade destruída, desordem, igual a irmã lhe disse, catástrofe, sociedade destruída. Não existia sociedade, não existia vida. O que Deus fez? A terra estava vazia e sem forma, estava um abismo e Deus criou a sociedade, Deus criou a vida, Deus criou o meio ambiente. E exatamente o que está acontecendo hoje, o diabo está levando para essa situação, queridos, o planeta, para enfim o papado chegar e ressurgir do abismo. Vocês entenderam o que é a expressão subir do abismo? É o que está acontecendo hoje, queridos. O papado vai trazer os problemas para solucionar, o papado vai trazer soluções para solucionar os problemas da nossa geração, da nossa época. Nós vivemos numa sociedade, queridos, democrática, pluralista, de republicanismo. Como que as pessoas vão aceitar o poder político de novo do papado? Diante de uma crise global. Na Idade Média, queridos, a Igreja Católica ensinava um monte de coisas, as pessoas acreditavam, porque as pessoas não tinham conhecimento. A igreja ensinava que João Batista tinha 3 crânios. Um quando ele era criança, um quando ele era jovem, um quando ele era adulto. E o povo acreditava. O povo acreditava, por quê? Porque não tinha a Bíblia. A igreja romana, queridos, ensinava que, miraculosamente, a escada onde Jesus subiu para comparecer ao tribunal de Pilatos, que estava lá em Jerusalém, a igreja ensinava que ela foi miraculosamente transportada lá para Roma. E o povo ia lá para Roma, queridos, subia as escadas pagando penitência. Martim Lutero, uma pessoa que a gente acha que era muito inteligente, também fez isso. Foi lá subir naquela escada que ele teve, escutou uma voz, o justo viverá pela fé. Queridos, mas nós estamos falando de uma sociedade hoje de conhecimento, de democracia. Como que isso vai ocorrer? Como que a besta vai subir do abismo e dar poder ao poder papal? Olha o que disse a revista Época. Estamos acabando a mensagem, tá? Está quase no final já. A revista Época aqui, queridos, só para vocês terem uma ideia. Antes do Papa Francisco lançar essa encíclica no ano de 2015, olha o que ela disse. Papa Francisco vira herói. Vira o quê, queridos? Herói da guerra contra as mudanças climáticas. Se tornou herói, queridos. É o que vai resolver o problema das catástrofes, das crises climáticas. Os irmãos conseguem entender agora? Por isso que nós traçamos tudo até chegar aqui. O Papa é considerado por herói por muitos. O solucionador de problemas. E olha essa reportagem aqui também, queridos. Esse outro artigo aqui, também que eu encontrei na internet. Aqui no site do G1. Muita atenção nisso aqui, queridos. Uma encíclica para mudar o mundo. Vai mudar o mundo, queridos. A encíclica do Papa Francisco. O Papa Francisco, com a criação dessa encíclica, preocupando com o meio ambiente, preocupando com a sociedade, as pessoas vão acatar. O mundo vai se curvar ao poder romano papal mais uma vez, igual se curvou na Idade Média. De novo, volto a repetir, a expressão subir do abismo é que a terra vai estar assolada. Não vai ter ambiente, não vai ter sociedade. O mundo está de ponta cabeça. E queridos, vocês lembram ali? Quando Deus, presta muita atenção aqui agora, por favor. Quando a terra estava sem forma e vazia, quando Deus criou tudo, criou o meio ambiente,
criou a família, colocou ordem em tudo. O que Deus fez por último, queridos? Quem lembra? O quê? Instituiu o sábado, o santo sábado. Deus, em outras palavras, estava querendo dizer para mim e para você que é Ele que controla tudo, Ele que organiza tudo, é Ele que cria tudo. E para mostrar para a humanidade que Ele que cria tudo, sabe o que Ele fez? Instituiu o sábado. O sábado é uma lembrança, não é, da criação de Deus. Ele é o Criador, Ele que tem poder. Isso significa o sábado, o verdadeiro sentido do sábado. E sabe o que o papado vai fazer, queridos? Vai trazer ali, você viu, né? A encíclica papal veio para poder mudar o mundo. Veio no ponto-chave, do momento-chave da história da nossa terra. O que vai acontecer, queridos? O papado vai solucionar os problemas, tanto da sociedade como os problemas ambientais, onde nós estamos passando as mudanças climáticas. Ele vai, entre aspas, recriar o planeta. Assim como Deus criou tudo, organizou tudo, e no sétimo dia Ele estabeleceu o sábado como sinal entre Deus e o seu povo, como sinal da criação de Deus. O que o papado vai fazer? Ele, entre aspas, vai recriar o planeta. E o que ele vai fazer depois? Satanás, queridos, imita Deus, vai instituir o quê? O domingo. No capítulo 6 da encíclica Laudato Si, o Papa Francisco fala sobre a questão da guarda do domingo. O domingo para resolver os problemas da sociedade, para as pessoas terem um tempo para encontrar, as famílias almoçarem juntas, ir na igreja, adorar a Deus, e para o mundo descansar, as empresas fecharem, diminuir a emissão de dióxido de carbono no ambiente. Deus instituiu o sábado depois da criação. O papado vai instituir o domingo depois da recriação. Isso é a expressão subir do abismo, queridos. Eu estava lendo um livro chamado Apocalipse 13, eu super indico para vocês, que o autor fez uma afirmação muito interessante em um final de um capítulo. Eu queria compartilhar com vocês aqui. Leia esse livro. Compre, se você não tem ainda, compre esse livro. E aqui diz o seguinte, na página 97 do livro. Apocalipse 13. Será que isso pode realmente acontecer? Porque nós estamos falando de uma sociedade, igual eu falei para vocês no início do nosso sermão. Sociedade democrática, estados laicos. Será que isso pode acontecer? Essa conclusão parecia extravagante e tola no passado. E no clima de tolerância religiosa e atitude politicamente correta que vivemos hoje, estou certo de que ainda parece extravagante e tola para muitas pessoas. Porém, o exame que fizemos neste capítulo, no capítulo anterior, aqui está falando de 2 capítulos que ele falou sobre a teoria político-católica antes do Concílio do Vaticano II e a teoria político-católica depois do Concílio do Vaticano II. Que foi o que eu mencionei para vocês também, como que o pensamento do papado continuou com os papas depois da ferida mortal lá de 1798. Ele encerra dizendo o seguinte: a filosofia política do catolicismo romano me leva à conclusão de que, numa crise global... Gente, esse livro foi publicado, sabe que ano? 2013. 2013. O autor nem passou por isso aqui que a gente viu aqui. Nem passou. Ele fez uma predição. Diante de uma crise global, isso pode realmente acontecer. Queridos, compre esse livro. Tem gente que gasta dinheiro com porcaria, uma pizza aí, você gasta R$40 numa pizza, acaba com 5 minutos, um livro de R$50 as pessoas não têm coragem de pagar. Por isso que o Brasil hoje é conhecido lá fora como o país do futebol, país do carnaval, as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas não gostam de ler. Sem ler, queridos, nós vamos ser facilmente enganados. Irmãos, eu não estou conseguindo nem dormir esses dias, eu estou falando sério. Tem hora que eu não consigo dormir diante de todas as informações que eu estou passando aqui para vocês. Os 3 inimigos estão aí, queridos. Satanás, os Estados Unidos e o Vaticano. 2 marionetes, né, de Satanás, Estados Unidos e Vaticano. Satanás vai ser adorado através desses 2 poderes.
Eu fico vendo hoje pessoas da nossa igreja brincando de videogame hoje, vendo TikTok, aquela porcaria lá. Irmãos, nós estamos numa crise, perto de uma crise igual o autor do livro aqui disse. Diante de uma crise global, o papado vai ter de novo o poder político em suas mãos. Deveríamos estar preparando para a crise que vai ocorrer nos nossos dias, queridos, porque eu creio de todo o meu coração que essa união de Estados Unidos e Vaticano para instituir o domingo vai ocorrer na nossa geração. Quem está acompanhando aí as profecias sabe do que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui coisa da minha cabeça. Vai ter a COP26 agora em novembro. Não estou dizendo que o decreto vai ocorrer lá, mas tudo está convergindo para que isso ocorra. Está na hora da gente entender, queridos, se a igreja é um local de encontro, para a gente ficar aqui mostrando as nossas roupas, ou se é um local de preparação, se é um local onde nós temos que estar cientes do momento que nós estamos vivendo. Muito cuidado na hora de escolher líderes, diretores do ministério pessoal. Tem que ser pessoas que têm visão do tempo do fim, queridos. Tem que ser pessoas que levam a igreja para frente, empurram a igreja, mostrem o que está acontecendo. Queridos, de todo o meu coração, eu creio que Jesus Cristo vai voltar na nossa geração. Mas para isso é preciso um preparo, um empenho de todos nós nessa hora. O mundo está um caos, o mundo está um abismo. O papado vai surgir do abismo, os Estados Unidos vai surgir do abismo e os dois vão instituir a nova política global. E eu e você ficaremos de fora. Porque o que o Papa está implantando é algo bom. Mas sabe o que está errado? O dia. Não é o domingo, é o sábado. Deus instituiu o sábado, queridos. Por isso nós cantamos na música antes. Qual que é o principal motivo de nós adorarmos a Deus? Porque Ele é nosso Criador. Ele é nosso Criador. E o papado vai, entre aspas, recriar o mundo. E por isso que ele vai ser adorado. Vai ser entregue de novo o poder político em suas mãos. É momento de preparo, meus queridos. É momento de preparo.